Como organizar para quitar as dívidas? Se você sempre ouviu que deveria priorizar as dívidas que têm taxas de juros altas, hoje eu vou te mostrar como fazer um planejamento e como organizar para quitar as dívidas, seguindo estratégias que levam em conta os riscos de cada tipo de dívida e não taxa de juros. Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Por aqui nós falamos sobre educação financeira, ou seja, desde as dívidas, a organização, a parte comportamental que é muito importante, até os investimentos. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações para se tornar uma pessoa educada financeiramente. Hoje eu vou te mostrar como organizar para quitar as dívidas, fazendo isso através da priorização em relação aos riscos e quais estratégias existem aplicáveis para cada tipo de dívida. Você vai se surpreender se sempre ouviu que começamos pelas dívidas que têm altas taxas de juros. Vem comigo. O primeiro passo é você relacionar todas as dívidas que você tem. Dívida com cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento, empréstimo com pessoas próximas, tudo. Você vai anotar qual é o valor total da dívida, o valor da parcela, qual que é a taxa de juros anual, e aí você vai pegar o CET, dá uma olhada no contrato ou no aplicativo, vai estar escrito assim, CET, custo efetivo total, é de fato a taxa de juros que você vai pagar em cima daquela dívida no ano. E o principal, qual que é o tipo de dívida? Essa dívida ela é de baixo risco ou de alto risco? Você já vai entender melhor isso a seguir. O segundo passo é você definir o grau de prioridade para pagar essas dívidas. Você vai pagar todas elas, mas a gente precisa fazer um ranking mesmo. Qual que vai ser a primeira, a segunda, quais que dá para pagar juntas? E para definir esse ranking, essa prioridade, você vai levar em consideração as taxas de juros? Não, é o que você sempre ouviu, né? A gente não considera como prioridade as dívidas com altas taxas de juros, e sim aquelas que possuem maiores consequências, maiores riscos, aquelas de alto risco. Para você entender, como o grau de risco 1, ou seja, aquelas que a gente considera como prioridade máxima, são as dívidas com agiota. Acho que eu nem preciso falar mais nada, você sabe quais são as consequências de uma dívida como essa. No grau de risco 2, são aquelas dívidas que a gente considera de despesas essenciais, como aluguel, água, luz. Se você deixar uma conta de luz, uma conta de água muito tempo sem pagar, quais são as consequências? Você vai ficar sem esse recurso. Então, eles entram em segundo lugar na nossa priorização de riscos. No grau de risco 3, vem aquelas dívidas com financiamento imobiliário, veicular, IPVA, IPTU, condomínio, ou seja, são aquelas dívidas que têm um bem e garantia, tem um bem atrelado, ou seja, se você não conseguir pagar, você pode perder aquele bem. Dívidas com fiadora, avalista, imposto de renda, MEI, dívidas do governo, dívidas com cooperativas também, porque elas possuem regras diferentes, então é mais complicado de tratar. E por fim, as dívidas de nível 4, que são as dívidas de baixo risco. Dívida com cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, dívida com um familiar, amigo. Não sei se você percebeu, mas aqui inverteu tudo do que você sempre ouviu. As dívidas que a gente deve priorizar são aquelas que têm maiores riscos e, consequentemente, taxa de juros menores. E, por último, é que ficam as com maiores taxas de juros. Reforçando, não é que você vai deixar de pagar, mas você precisa se organizar para pagar. Vamos ver se você entendeu. Suponha que você tem uma dívida com conta de energia e uma com cartão de crédito. E aí, como é que vai ficar esse ranking? Qual que vai ser a prioridade? Deixa aqui para mim nos comentários. O terceiro passo é você definir as estratégias para quitar cada uma dessas dívidas. Então, primeiro, você relacionou, você colocou todas as dívidas que você tem. Em segundo, você fez o ranking de prioridade e agora você vai definir as estratégias para cada uma delas. Para aquelas que são de alto risco, ou seja, do nível 1 até o 3, você precisa organizar a sua vida financeira para definir qual vai ser a sua capacidade de pagamento. Ou seja, você definir uma porcentagem da sua renda que você vai separar para pagar essas dívidas. Você pode fazer a amortização para aquelas dívidas que fazem sentido ou você fazer uma reserva para quitar essas dívidas à vista. E é claro, dependendo da situação, pode ser que você precise fazer renda extra para ajudar a pagar essas dívidas. Para as dívidas de baixo risco, aquelas do nível 4, você tem as estratégias de pegar o empréstimo pessoal ou um consignado para trocar taxa de juros maiores por taxa de juros menores,
ou fazer uma portabilidade para um banco que esteja oferecendo taxa de juros menores, né? Se for o caso, em último caso também tem a renegociação. É claro que vai aumentar a dívida, mas se a parcela couber no seu orçamento, pode ser o melhor dos mundos naquele momento. Por isso a importância do controle financeiro, para você saber quanto realmente você consegue pagar. E também para essas dívidas de nível 4, de baixo risco, se de tudo você não estiver conseguindo pagar, você interromper o pagamento, continuar fazendo a reserva financeira para quando vierem aquelas propostas de quitação, você ter como negociar e conseguir bons descontos. Um ponto importante aqui que vai te ajudar é você não considerar essas ligações como ligações de cobrança. Até porque não são, elas são ligações de venda mesmo, é uma empresa te vendendo. E aí você considera como ligações de oportunidade de negócio, realmente de uma negociação. E o mais importante, se tratando de dívida, não é só quitar a dívida, e sim você não voltar a se endividar. A dívida é só o sintoma, é só a dor, é a ponta do iceberg. Se você seguir esses passos, você vai conseguir quitar a sua dívida, mas você vai tomar o remédio, você vai sanar aquela dor imediato. O que você precisa é fazer um tratamento em cima das causas, aquilo que fez você se endividar. Aí sim você vai resolver o problema de vez. Caso contrário, você vai viver com dor, você vai viver tomando remédio e não vai tratar a causa. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um like pra mim, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos que têm dívidas, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!